Boa noite, irmãs. Saudades. Quero iniciar com uma poesia e vou pedir para vocês contarem comigo no início dessa poesia. Nós vamos contar juntas, então vocês podem abrir o microfone e contar comigo. Nós vamos contar até 12 juntas, e depois vocês podem desligar o microfone e continuarem a desfrutar da poesia. Agora, contemos juntas até 12 e ficaremos todas quietas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por uma vez sobre a terra, não falemos em nenhum idioma. Por um segundo, nos detenhamos. Não movamos tanto os braços. Seria um minuto flagrante.
sem pressa, sem automóveis. Todos estaríamos juntos. Em uma quietude instantânea. Os pescadores do mar frio não fariam mal às baleias. O trabalhador do sal olharia para suas mãos rotas. Os que preparam guerras verdes, guerras de gás, guerras de fogo, vitórias sem sobreviventes, vestiriam um traje puro e andariam com seus irmãos. Pela sombra, sem nada fazer. Não confunda o que eu quero com inação definitiva. A vida é só o que se faz. Não quero nada com a morte. Se não podemos ser unânimes, movendo tanto nossas vidas, talvez não fazer nada uma vez, talvez um grande silêncio possa interromper essa tristeza. Este não nos entendermos mais, este ameaçar-nos com morte. Talvez a terra nos ensine, quando tudo parece morto. Então, tudo está vivo. Agora contarei até 12 e você se cala e eu me vou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora é o momento do retorno do búfalo branco. É o momento de deixar de lado os seus medos e se juntar a nós pela
busca da plenitude e da unidade. Crianças, chamem por essa avó, que pode lhes ensinar a harmonia da paz interior de seus corações. A mulher ouvinte escuta o seu chamado e está pronta para mostrar como descobrir o caminho. Escute os leves passos dos seus ancestrais. Em meio aos estrondos das patas do búfalo branco. E saiba que toda noite nós acendemos os fogos de boas-vindas por toda a extensão da nação do céu. Em Tiauê, nós te esperamos. Nós enviamos a vocês nossos sussurros ancestrais para mostrar o caminho da harmonia, de volta para a casa dos seus corações.
Salve grande mistério, grande búfalo branco, força dos nossos ancestrais. Boa noite, minhas irmãs queridas. Como estão? Deixa eu ver a carinha de todas aqui. Boa noite. As guerreiras, as mulheres fortes do clã das 13 matriarcas. Boa noite, minhas queridas. Estou falando aqui da minha nave espacial, da minha casa, do meu ateliê. Estamos agora entrando no estudo da anciã, da quinta anciã, que é a guardiã do silêncio, né, que traz toda a força da introspecção. Por isso eu também chamei aqui a Mamãe Ursa para fazer uma participação aqui nessa aula, e ela veio aqui fazer essa participação porque ela também representa a medicina da introspecção. E a força da búfala também, o búfalo branco, a mulher búfalo branco, que é a mulher que trouxe, né, a medicina da chanupa, a medicina do cachimbo, né, para os Sayuks. Então é também a força dos nossos ancestrais, é a força que mora no norte, que representa também toda a gratidão e toda a sabedoria. A quinta matriarca, a cor dela é preto, né? Como vocês já viram aqui, que eu estou usando preto, coloquei meu chale aqui da parte preta, né? Por que o preto? O preto é aquela cor que nos leva à busca de respostas, né? O preto é aquela cor que nos leva para dentro mesmo. Porque o que é essa quinta matriarca? A quinta matriarca é a matriarca que traz o ouvir a verdade. Mas esse ouvir a verdade é muito além do apenas escutar com os ouvidos, né? Esse ouvir a verdade é ouvir com o coração, é aprender cada vez mais ouvir a voz do seu coração, ouvir aqui dentro. Porque antigamente, nas tribos, não se existia palavras faladas. Muito antigamente, se a gente for estudar, muito antigamente o homem não falava, né? Então, enquanto o homem não falava, ele conseguia se comunicar através do coração. Então, é um resgate desse tempo em que muito provavelmente nós vivemos também, em que não se usávamos palavras. E também essa matriarca ela traz também o quanto você está alinhado mesmo com as palavras que você fala. As palavras que você fala têm a ver mesmo com a sua essência, foi lá de dentro mesmo que aquilo saiu, que aquela manifestação, né, se materializou através da palavra. Então, uma medicina muito forte, é a guardiã também do Tioê, que eu estou sempre falando, né, da palavra Tioê, que significa quietude. Então, é a guardiã que se a gente não conseguiu ficar quieta até agora, não tem jeito, agora ela pega de vez. Né? E hoje, acontecendo mil coisas aqui, eu peguei e falei, meu Deus, onde eu vou achar Tioê aqui no meio dessa bagunça? Porque eu cheguei de viagem há pouco tempo, né? Aí tô assim numa fase de descanso, mas acontecendo mil coisas, porque eu também já estou indo para o Peru a semana que vem, então os alunos como é uma dieta, né? Então os alunos já estão tendo várias coisas acontecendo, vários processos, e hoje estourou todos os processos, e eu falei, então tá, como eu vou conseguir entrar no Tioê no meio disso? Então foi um grande desafio mesmo, de desligar tudo e deixar, né, essa matriarca falar, deixar ela se manifestar, né, através desse encontro que nós estamos fazendo hoje. Então eu trouxe essa poesia para vocês
que é muito linda, que é uma poesia do Pablo Neruda, que fala muito do silêncio, né? Fala da necessidade do silêncio. Hoje em dia ninguém se fala em silêncio. Hoje em dia o silêncio ele é amedrontador, né? Hoje em dia tem pessoas que ligam a televisão, né? Às vezes você chega na casa da pessoa, você começa a conversar com ela, ela liga a televisão para conversar com você. Aí você não entende bem, mas parece que é como se tivesse alguma coisa fica falando ali, né? Ou então liga o rádio, ou então é o carro na rua que não para, né? Então a sociedade está sempre fazendo de tudo para que a gente não fique em silêncio. O silêncio, ele, porque ao mesmo tempo que ele traz muita resposta, ele também traz toda a nossa ansiedade, ele traz tudo para fora, né? Ele é muito terapêutico. Então, se a gente consegue deixar todo esse medo de olhar para tudo isso e ficar em silêncio, aí todas as respostas que a gente precisa chegam, né? E o acesso a essa matriarca precisa muito disso, precisa muito do silêncio. Então, é realmente um desafio muito grande. Eu sei que a nossa vida é corrida, mas o exercício com essa matriarca vai ser esse mesmo, muito silêncio, né? Eu vou ter a oportunidade de ficar 10 dias na floresta amazônica, então eu vou ter muito silêncio, vai ser muito bom. E se sair alguma coisa nova, aí eu vou até levar o meu telefone para gravar. Se sair alguma coisa assim inspiradora lá da floresta também, que eu vou me conectar bastante, eu também vou gravar para vocês, porque o que eu sinto mesmo de trabalhar com ela é o silêncio, de não ficar colocando mil e uma coisas para vocês fazerem. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal medicina, não. É silêncio, 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 ponto final, que é o que eu sempre estou falando e é o que as matriarcas pedem muito, é um estudo que pedem muito, pede muito isso. Né? Nesse estudo dela, né, se você for escutar a história da Quinta Matriarca, é uma história onde se passa dentro de uma caverna escura, e que ela começou a jornada dela aprendendo as necessidades do corpo. Então ela começou a sentir fome, né? É uma história de quando ela veio, vocês vão tem essa história na apostila, a história de quando ela veio à Terra. Ela veio dentro de uma caverna e ela começou a sentir fome e ela não sabia o que era fome. E ela sentia aquela dor aqui na barriga. E aí, né, o grande espírito começou a falar com ela e guiar ela. Ela foi até um lugar e tateou as comidas, porque não tinha visão, e aí ela conseguia sentir o gosto, né, de cada fruta, de cada comida, e depois a água também ela bebeu. Então, é um exercício de você esquecer, né, um pouco da visão. A gente tá bastante agora conectada com a visão, porque a gente trabalhou com a quarta matriarca. Então, agora é esquecer completamente a visão, é tatear mesmo, né, para conseguir escutar, é o tatear as coisas, é perceber o que o corpo está precisando, né? É como se realmente vocês não conseguissem mais enxergar com esses olhos, né? É um outro sentido, e é o ouvir, e não é o ouvir com o ouvido, é um ouvir muito mais transcendental do que esse, né? Então ela começou com sabor, com toque, né? Nessa caverna. E aí, para ela, foi todo um grande processo, até ela conseguir ver a luz, né? Porque aí ela chamou a medicina dos animais, a medicina da formiga, que trouxe a paciência, que trouxe a força para ela, e tem toda uma história muito bonita. E então ela também além de a guardiã do silêncio, ela também é a protetora do discernimento. Então ela também traz essa faculdade para a gente, ela também traz essa força, esse talento, essa habilidade de ter o discernimento nas coisas, né? Prestar atenção nas ações ao invés das palavras, porque muitas vezes a gente observa alguma coisa e as ações falam uma coisa e as palavras falam outras. Então a sabedoria dela, do escutar, é isso, não é escutar as palavras que as pessoas estão falando aí, bibibi, bibibi, é escutar muito além, é perceber as ações, é afinar a escuta. Essa é a medicina dela, uma medicina muito especial. E ela também é a guardiã da introspecção, como eu já falei, por isso que eu trouxe também a medicina da mamãe ursa, porque é onde mora o feminino profundo. Né? Na roda medicinal, não sei se vocês já viram a roda medicinal xamânica, que tem as cores, né? Tem a cor branco, tem a cor vermelha, a amarela e a preta. A preta é o oeste, que representa toda a introspecção, a força da terra, o outono, a ursa, e também representa o sagrado feminino. O sagrado feminino mora no oeste, mora no escuro, no yin e yang também, né? A mulher, o feminino é o
preto e o masculino é o branco. Então, o preto, ele simboliza a introspecção, para dentro, né? A mulher, ela é para dentro, ela está sempre com esse lado, né? Preto significa o olhar para dentro, buscar as respostas, mas buscar a resposta além desses sentidos que nós estamos acostumadas, né? Desapegar desses sentidos que nós estamos acostumadas a ter, né? Para ser uma boa guardiã dessa jornada medicinal, é desapegar desses sentidos e começar a afinar outros sentidos, porque as vozes das nossas ancestrais, as vozes das matriarcas, elas vêm através desses outros sentidos, né? Que é a voz do coração, que é o sentir, que é a intuição, que eu tenho visto que muitas estão falando aí que tem sentido, são os sonhos. Então, é perceber isso, mesmo dentro da nossa rotina corrida, mas ter aquela percepção, aquela escuta fina para perceber os sinais e tudo que está sendo enviado. Então, ela fala muito disso, de confiar nos sentimentos, né? Confiar naquilo que você sente e treinar essa audição interna. Então, é um momento de muito para dentro mesmo, né? Um momento de não é para a gente fazer grandes coisas, é para a gente realmente olhar para dentro e ouvir essa voz aqui de dentro do coração. Porque toda essa medicina aqui, né, do Chale, que está aqui, que vocês estão vendo, o Chale, que lindo, aqui é a guardiã do silêncio, que eu gosto muito. Toda essa medicina é a medicina do retorno ao lar, é da gente voltar para o nosso coração, é voltar para dentro, voltar para nós, do que faz sentido para nós, voltar para a nossa orenda. O que é a orenda? A orenda, para James Sans, para a nação Seneca, ela significa a nossa essência espiritual, ou self, né? Então é ouvir a orenda, porque quando a gente ouve a orenda, a gente consegue ter compaixão pelo outro, a gente consegue viver em plenitude, a gente consegue perceber todas as coisas de uma outra forma, mais transcendental, né? Embora sendo humanas, mas com uma percepção, uma consciência expandida, né? Por isso que eu falei no vídeo que eu fiz de apresentação desse curso, que essa medicina era como se você tomasse uma medicina mesmo, como se você tomasse uma planta de poder, porque ela traz muita expansão mesmo daquilo que você realmente é e daquilo que faz sentido para você, e também de você passar a ter um outro olhar, uma outra escuta e por aí vai, né? Nesse caminho, nesse ciclo das verdades que a gente vem vivenciando. Então, é importante, a dica dela é ouvir o nosso corpo, né? Que ela começou assim, ouvindo o corpo. Tenho fome, tenho sede, né? Ouvir o corpo. Como que se ouve o corpo? Através dessa escuta afinada, né? Ouvir a natureza, porque através da natureza que os nossos ancestrais vão sussurrar, através de um vento, através de um raio de sol que bate no seu rosto, através de um animal, uma pedrinha, uma formiguinha, uma libélula, através da natureza que essas mensagens que não são ditas, vamos dizer assim, né, não são ditas claramente, expressamente, que vêm do mundo natural para nós. Então, nós, como mulheres medicina, como curandeiras, temos que estar sempre ligadas nisso e aprender a confiar também nesse corpo e nessa natureza. E também aprender a falar com a essência, cada vez mais, né? Falar com a essência é, muitas vezes, deixar de falar aquilo que é socialmente aceito, ou falar aquilo que você acredita que vai deixar a pessoa feliz, e então aí você vai vivendo assim numa vida, como eu falei com uma amiga minha, que a gente teve uma conversinha assim um pouco estressante, e ela falou assim, eu sou do caminho do amor, onde no amor a gente, como é que é? Onde um elogio te levanta e uma crítica te derruba. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu não conheço esse caminho do amor, porque o caminho do amor que eu conheço, ele amassa, ele mói, ele, né, como aquela poesia que eu adoro, do Khalil Gibran, não sei se vocês conhecem, sobre o amor, que fala que ele te amassa, ele te mói, ele te coloca no fogo e te transforma no fogo do banquete divino, né? O amor é isso. E a crítica, ela não te derruba, ela só te derruba se você se mantém rígida, impermeável. Aí a crítica te derruba, mas se você
souber olhar, né, e aprender também a escutar a essência da outra pessoa, aí você consegue transcender o ensinamento. O caminho do amor é esse. O caminho do amor só da beleza, isso é utopia, né? A gente sabe que existe luz e sombra e estamos aí para olhar para todos os dois lados, compreender, aceitar e viver com isso. Não tem como a gente não viver com isso, porque se a gente nega isso, uma hora isso vai sair. Né, eu sempre falo, é uma das coisas que eu mais falo e estou sempre falando, né? Se a gente negar sentimento, deixar os sentimentos como uma água que você vai jogando lá, uma hora comporta, estoura tudo, né? Então, por isso que precisa dar vazão a tudo, né? E o caminho do amor é isso, dar vazão a tudo que se sente. E falar com a essência, muitas vezes é isso, porque às vezes você fala alguma coisa que pode libertar a pessoa. Agora, se você escolhe ficar nesse caminho dos, eu vou falar isso para agradar, porque eu quero ser a boazinha, eu quero ser aceita, né? Muitas vezes a gente fala muito sim para ser aceita. Por que a gente precisa ser aceita? Porque a gente não consegue encontrar muitas vezes o reconhecimento aqui dentro. O reconhecimento é dentro, não é fora. Mas muitas vezes a gente busca o reconhecimento fora, é normal. E isso faz com que a gente fale muito sim, sem querer falar, para ser aceita, ser a boazinha, ser a legal. E ser legal nem sempre é falar com a sua essência. Então, elas vêm trazendo mesmo a postura de você falar com carinho, com amor, com compaixão, né? As anciãs, elas têm uma medicina muito profunda da compaixão, elas são anciãs, né? Elas são senhoras, né? Embora existem outras teses que falam que elas não são velhinhas, né? Que elas são raças, né? Que eu já falei para vocês no comecinho do curso, mas eu sinto muita energia das vovozinhas mesmo nelas, mas umas vovozinhas assim super que adoram dançar, né? A Aisha que colocou um vídeo das vovozinhas lá, ai que lindo, eu adorei aquele vídeo. Então eu sinto que as anciãs são bem essa energia mesmo, né? Aquela vovozinha que adora celebrar e adora ouvir vários tipos de música e cantar e dançar e sem moralismo, elas são realmente muito poderosas. Inclusive eu até trouxe aqui para brindar a elas um pouquinho de vinho, saúde, para brindar com vocês essa noite, que eu tô com uns vinhozinho bom aí, que, óbvio, né, que eu venho de Portugal, né, vim com a mala cheia de vinho. E eu resolvi abrir um para a gente tomar juntas aqui, né? Pena que não dá para dar um golinho para cada uma aí, né? na sala virtual, mas fica aí o saborzinho das uvas portuguesas também, que eu sinto que as matriarcas gostam muito disso, né? Elas são muito isso, é abertura, é desconstrução. Eu sempre costumo dizer, eu não vim aqui para construir nada, eu vim para desconstruir, né? A gente tem que estar sempre aberta a desconstruir, porque a desconstrução, ela está sempre em movimento, né? Agora, quando se cristaliza, nada mais se movimenta, já está cristalizado, já está formado, já está feito, já está pleno. Então, por isso que a desconstrução é sempre necessária para que a gente possa sempre evoluir. Então, os ensinamentos dela, ela é a matriarca do Tioê, então não tem como agora a gente fugir do Tioê de jeito nenhum. A matriarca da quietude, né? O ciclo dela cai em maio, se a gente for estudar de acordo com o calendário gregoriano. A cor é preta, como eu falei, né? É conectada que significa busca por uma resposta. E o seu ciclo é ouvir a verdade, né? Ela nos ensina a entrar no silêncio e ouvir as mensagens que estão presentes na natureza, nos nossos corações, nas outras pessoas e por aí vai, né? Entrar no silêncio, que é a palavra ti-o-e, é traduzido para quietude, podemos traduzir como quietude. E quando a gente acessa essa quietude, a gente pode ouvir essa voz interior, né? E a gente, ouvindo essa voz interior, a gente tem a potencialidade de alcançar plenitude e realização, porque a gente está escutando o que realmente importa, né? Porque é tanta coisa, tanto estímulo, o que realmente importa, né? Eu tenho feito muito essa pergunta para mim, o que realmente importa diante de tantas coisas? Agora o que importa é sentar aqui e ouvir uma música, é isso que importa agora. Então, começar a perceber o que realmente importa, né? São conceitos completamente diferentes daquilo que a gente está acostumada a escutar. Então, ela fala muito a escutar todos os pontos de vista, porque a gente aprende muito quando escuta o outro. Uma coisa muito interessante também dela, ela fala a trilha tortuosa que nós podemos entrar de falar o tempo todo.
quando estamos falando, não estamos ouvindo, né? Até porque Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, né? Então ela fala muito disso, da gente falar muito, falar o tempo todo, né? Quando ignoramos ou cortamos a fala de uma pessoa que está contando algo que a gente não quer ouvir, nós podemos afetar o nosso próprio crescimento. Então ela fala muito da necessidade da escuta mesmo do outro, né? Com o coração aberto, com compaixão. E tudo isso, se você se abre para isso, você pode curar feridas muito antigas, né? Através desse exercício de aprender a escutar o outro, falar menos, falar menos. Isso é muito interessante. Então ela fala que ela tem a habilidade de ouvir mais do que as palavras, né, das crianças humanas. Elas costumam muito usar esse termo para falar, quando fala com a gente, chama a gente de criança. E eu acho que tem tudo a ver, porque nós somos realmente crianças diante desses ensinamentos. E os dons dela estar totalmente quieta e absorver todas as impressões que pode perceber, né? Aquela coisa de a gente olhar assim com os olhos e já perceber tudo, já está tudo falado, porque antigamente se falava assim, era a linguagem do amor, era a linguagem do coração, e isso se perdeu porque agora se fala. Mas vamos começar a experimentar nesse mês aqui que a gente vai mergulhar com ela, essa linguagem do ficar em silêncio. As pessoas podem até estranhar. Se as pessoas estranhar, vocês podem falar assim: eu estou com a quinta anciã. Eu estou na medicina da quinta anciã, o estudo que eu estou fazendo, não posso falar. E pronto, pode jogar a culpa em mim. Falar, minha professora maluca lá falou que não pode falar. Mas tenta fala menos, nem que seja menos, né? Um professor meu, ele estava falando que ele tenta fazer, só que ele falou que nunca consegue, mas ele tenta fazer todo mês um dia de silêncio. Ele coloca uma faixinha aqui, né, para as pessoas não falarem com ele, e tenta fazer um dia. Ele diz que às vezes consegue até meio-dia, né, porque ele é geminiano, imagina os gêmeos, né, deve ser um grande desafio, porque gêmeo gosta de falar bastante. Então, é um exercício legal, se a gente conseguir pelo menos uma vez por mês, que não seja o dia inteiro, mas que seja até meio-dia, ou que seja, sei lá, dentro do limite de cada uma, a não falar nada mesmo, não responder, não falar nada, não receber nenhum tipo de estímulo. Tá? Fica a sugestão também, se vocês sentem de mergulhar nesse caminho. Então, e com essa capacidade que ela tem, ela ensina a discernir se as pessoas estão falando a verdade ou ouvirmos as modulações das vozes e os sentimentos com as palavras, porque quando a gente consegue, né, treinar essa escuta, essa audição da linguagem do coração, a gente consegue perceber realmente, né, então a gente vai ficar mais perceptíveis para as pessoas que chegarem na nossa vida, a gente vai começar a perceber se a pessoa está falando uma verdade, se está falando uma mentira, né, porque a gente vai acessar essa linguagem do coração, essa orenda, então acessar tudo isso com muita sabedoria também, né. E também aqui, essa é uma parte importante também, que ela fala que muitas pessoas que mentem, na verdade elas estão mentindo porque elas precisam se sentir incluídas, né, ou se sentir importantes. E se a gente desenvolve a arte da escuta e percebe isso, né, a gente percebe que a pessoa que está mentindo, na verdade ela está ferida, né? As pessoas falsas do nosso mundo somente estão mentindo para si mesma, né? Porque elas não estão escutando a voz da essência, da orenda, elas não estão conectadas com a orenda, então estão falando mentira. Então ela fala muito de ter compaixão por essas pessoas, né? E não julgar, porque também se a gente entrar afinar a escuta para entrar num julgamento, acho que não vale nem a pena fazer, né, esse tipo de trabalho. Então ela trabalha muito isso dentro do caminho da beleza, essa força, né, também dos presságios, né, dos sinais, dessa percepção, porque ela é a mulher ouvinte, né? Então ela escuta os corações, ela escuta a nossa intenção não falada, não verbalizada. Nossos desejos não falados, nossas necessidades. Então, os mensageiros que ela vai nos enviar são os mensageiros da natureza, são os ventos, né, são os animais, são os sinais. Então, vamos procurar se conectar com ela, né, através desse silêncio, né, tem a velhinha, acende a velhinha aqui, né, se vocês puderem também manter a velhinha, né, a velhinha ajuda, a velhinha preta, ou se não tiver preta pode ser branca, ou pode ser a laranja, se vocês não tiverem
conseguindo comprar as velinhas das cores das matriarcas, você pode usar sempre a laranja, que é a primeira, que é a matriarca, que é ela que acende a chama sagrada do puro amor. Então, ela tem toda a força do amor divino. Então, ela também tem a sustentação das outras matriarcas. Deixa eu ver se eu sei. Tá. Depois na apostila de vocês vai ter também as perguntinhas, né? Se você tem se silenciado, reservado um tempo para escutar, né? Seu coração, a intuição, para vocês também fazerem esse exercício de silenciar. É bem simples, mas ao mesmo tempo super complicado, porque esse condicionamento que a gente nasce, que a gente tem que estar o tempo todo produtiva, fazendo. Se eu não estou fazendo algo, eu não estou produtiva. Como pode uma coisa dessa? Não, eu preciso estar fazendo alguma coisa. E isso também vai nos adoecendo, porque nós mulheres, principalmente nós mulheres, né? Nós estamos falando do preto, estamos falando do lado feminino, né? Todo o lado que a gente nutre dentro de nós, o lado da introspecção, o lado interno, o lado do inconsciente, o lado também da vovó lua, né, que é o que está oculto. E a mulher tem muita sabedoria para acessar isso, tem muita abertura para acessar isso. É só a gente começar a mudar alguns hábitos e ter um pouquinho de disciplina para a gente conseguir adentrar essa energia dessa anciã. É isso, irmãs. Eu vou abrir para vocês falarem, quiserem perguntar alguma coisa. O material de vocês também vou mandar. Eu quero, uma coisa que eu não falei, eu quero pedir desculpa para vocês que eu desmarquei essa aula e remarquei para agora, né? Nem me lembro mais que data que era. Porque eu não estava conseguindo me concentrar, né? A última aula já foi difícil, eu tive que remarcar porque não estava conseguindo me concentrar. Aí conseguimos fazer, foi muito linda, muito forte, né? Junto com o Pai Fogo, gostei bastante daquela aula. Teve algumas irmãs que estavam no Mulheres, porque era no meio do Mulheres Medicina lá em Portugal, e teve algumas irmãs que eu falei, vou dar uma aula hoje à noite, e algumas irmãs se conectaram com a aula. Teve algumas irmãs que não conseguiram dormir também, foi bem, bem forte. E aí, para dar essa aula, acho que eu estava na Itália, eu até tinha disponibilidade, eu tinha internet, estava tudo bem, mas eu não estava conseguindo me concentrar, eu estava com a minha mãe, estava naquela coisa, e eu percebi o quanto é necessário muita concentração para estar aqui, muita mesmo, muita. Então, me enrolei um pouco nessa coisa de achar que eu ia conseguir fora do Brasil, fora da minha casa, dar uma aula tranquilamente, percebi que não dá, que tem que ser realmente silêncio total, não pode ter ninguém, é uma concentração muito profunda. Então, peço desculpas por isso. Vou procurar não mudar mais a aula, porque aí eu sei que depois é difícil a gente conseguir achar uma data que dá certo para todo mundo. A próxima, infelizmente, eu vou estar viajando também, mas eu juro que eu vou me esforçar para me concentrar. Eu vou estar no Peru, eu vou procurar um lugar, eu vou ver o que eu consigo fazer, que eu acho que é um lugar bem inspirador também. Vou acabar de ter vindo da dieta, então eu vou estar bem, bem inspirada para poder dar essa aula. E as outras vou cumprir direitinho o dia para não prejudicar ninguém. Por exemplo, a Janice, que sempre está junto, né? Acho que ela não pôde estar, se eu não me engano, acho que ela não está. Deixa eu ver aqui, acho que não, né? Não, porque ela tinha o filhinho, o netinho dela tá para nascer. Então, tô até ansiosa para saber se já nasceu ou não. Então, não quero prejudicar ninguém também com isso. E também atrasei um pouquinho o material, mas tá aí, tá tudo tranquilo, já voltei. E tava realmente difícil, porque para mim foi um processo muito profundo a quarta matriarca, porque eu comecei a perceber, ver muita coisa, assim, dura mesmo de ver. Dura, coisas que eu tava olhando e floreando, sabe? Não, mas isso aqui é isso, mas isso aqui é isso, mas isso aqui é isso. E aí veio assim, pá, não, você já sabia desde o começo o que era, você que estava querendo, não, né? Então foi bem, bem difícil, passei uns processos emocionais assim bem,
bem difíceis mesmo, mas assim, com consciência, sabe? Isso que eu acho que a maturidade que a gente tanto busca, que a gente tem que trazer para isso, é passar os processos que eles vão continuar, não tem como, mas saber como lidar com isso, né? Lidar com isso, mas com consciência de que isso está fazendo você crescer, isso está te tirando da zona de conforto, e tudo que nos tira nos tira da zona de conforto nos convida a crescer, né? Então, às vezes é necessário algumas coisas acontecerem que não são tão boas. Então, eu fiz hoje o sorteio da irmã de útero, já coloquei lá, eu vi que algumas já viram. Eu acho que isso é muito importante fazer também, porque a gente vai ter uma aproximação maior, né? Também com a irmã, se precisar de uma ajuda, de uma palavra mais rápida, né? Vai ter a irmã para cuidar e a gente também vai trabalhar o nosso cuidar, o nosso dar e o nosso receber, que é tão importante no círculo feminino, né? Então é isso, vou abrir o microfone para alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar e também para vocês partilharem o que vocês sentirem e, e é isso. E depois eu volto para mandar um beijinho. Cadê? Desative o som. E é lógico, agora eu vou beber um pouquinho de vinho, que eu mereço. Olá, boa noite, vocês estão me ouvindo? Eva, que bom, eu estou usando um fone diferente. Boa noite, Paula, boa noite, irmãs. Um prazer estar aqui, eu cheguei atrasada hoje. É, eu, eu voltei na quarta matriarca e ainda estava bem assim, parada na terceira. E aí foi muito bom para mim esse mês. Eu não tive assim, momentos dolorosos, nem difíceis, não. Eu também estou fazendo junto a limpeza do Arcanjo Miguel, né, a purificação dos 21 dias, junto com essa matriarca. E aí, nossa, eu estou muito feliz, muito bem mesmo. Porque, de fato, eu consegui enxergar aquelas coisas que eu queria muito ver. Porque, assim, a gente sabe que a gente não é santo, né? A gente sabe que a gente tem muito a melhorar. Eu queria muito, 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 muito saber o que está acontecendo na minha vida por minha própria responsabilidade e por capacidade de estar na minha bolha, né? Eu queria entender qual que é a minha bolha, qual que é a minha alienação. E aí foi muito bom, assim, gente, vários momentos de conexão, assim, com a parte matriarca e também com esse estudo que eu estava revendo também as anteriores, já conto para vocês o porquê. E aí parecia que eu estava na força, assim, sabe, das medicinas, como se eu tivesse tomado uma Elato, como se eu tivesse tomado uma Jurema. Realmente, muitas coisas sem o véu, exatamente isso, assim. Só que de um jeito bem amoroso, não foi um jeito, assim, de culpa, e nem um jeito de, olha, você errou, olha você errando, sabe? Foi igual a Paula me falou uma palavra agora aí, como se a gente fosse uma criança, assim, aprendendo novo, né? Então, foi exatamente isso que eu senti. Então, eu estou muito feliz e orgulhosa por estar tendo essa oportunidade. E aí, gente, foi assim, quando eu tinha começado a fazer o meu chale, eu tinha escolhido os meus dois tecidos, né? E quando cheguei em casa, eu olhei para eles e eu falei, nossa, eu mandei muito mal, porque isso aqui tá parecendo uma toalha de mesa. E aí, eu não fiquei satisfeita, mas continuei fazendo, tanto que eu não postei nenhuma fotinha para vocês que eu não estava satisfeita com ele. E aí, minha amiga, que estava morando lá em Cuiabá, ela voltou para São Paulo e ela foi numa loja de tecido lá e viu um tecido que era a minha cara e ela sentiu de trazer para mim. Um tecido de cetim cheio de mandalas.
Aí eu, não acredito, a tecida do meu chale, eu tava precisando muito, porque eu preciso do meu chale, preciso muito, é uma medicina que eu tô precisando muito, e eu não tava me conectando com o meu. Não tava sendo uma coisa prazerosa, porque para mim parecia toalha de mesa. E aí eu fiquei tão feliz, gente, que eu estou tão feliz. Aí eu tô começando, tô refazendo o meu chale, vou até passar para vocês, mesmo o comecinho, pra vocês irem vendo. E agora sim eu tô orgulhosa, tô feliz. Mas assim, é só um espelhamento do meu caminho. Agora mesmo eu tô andando, mas eu tô andando e tô vivendo, tô evoluindo, tô estudando de maneira orgulhosa de mim, assim. Parabéns, Raíza, pelo seu trabalho, né? E aí eu sinto que o Chale agora começou a andar também, porque eu também estou feliz, estou realmente me dedicando, estou fazendo, né, de maneira certa. E aí tudo o resto começou a andar também. Aí eu estou extremamente feliz mesmo. Aí não dá para ver, mas eu pelei minha cabeça também, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. É que já cresceu, né? Porque eu pelei mesmo, assim, tipo o número 2 da máquina de máquina de barba, sabe? Só que eu fiz com a tesoura. Porque ninguém queria cortar, nenhum cabeleireiro queria cortar, porque eles tinham medo de eu me arrepender, ou de depois eu ir lá brigar com eles, enfim, né? Aí eu mesmo fiz, então. E aí foi isso, gente. Então, eu tô muito feliz por isso. Eu acho que eu falei tudo que eu gostaria de falar nesse momento para vocês. Muita gratidão, Paula, gratidão para as outras irmãs que estão nesse estudo também com a gente, somando em cada parte do mundo, em cada parte do continente. Sinto todas nessa energia, assim, nesse círculo. Gratidão, Paula, estou morrendo de saudade. Seja bem-vinda de novo no Brasil. Muito bom ver sua carinha linda, assim. Essa carinha fofa sempre ajuda muita gente, assim, ver esse seu sorriso. Pelo menos eu ajuda. Gratidão. Boa noite, irmãs. Vocês estão me ouvindo? Não estou conseguindo ver a imagem aqui. Falar pouco, que eu ando muito quieta mesmo. Eu acho que na segunda-feira eu já acabei entrando nesse way e acho que até domingo. Domingo eu já comecei a entrar, então eu tenho sentido uma necessidade muito grande de ficar quieta. E esses 2 dias que acabou não tendo trabalho, então eu fiquei em casa, no meu quintal, no meu espaço, mexendo com as plantas. E tem sido um processo muito forte, né? Tem vindo muita coisa, inclusive hoje acabei tendo muito vômito, porque veio muitas lembranças. Enfim, é isso. Gratidão por tudo. Boa noite, queridas. Boa noite, Paula. A quarta matriarca, para mim, foi uma oportunidade de fazer um paralelo com a medicina que eu trabalho muito, né, que é a massagem tântrica. Porque na outra aula você disse que a quarta matriarca, a quarta, é a guardiã da rachadura do mundo, né, das fendas do mundo. E todo o trabalho que a gente faz, meditativo ou de massagem, com a vagina, com a Ioni, tem conexão direta com a pineal, que é o ampliar das visões, da intuição. Então, eu fiquei o mês inteiro fazendo paralelos e conexões com a rachadura do mundo e essa visão. E também mergulhei um pouco nas sombras dessa matriarca, que eu sinto muito em mim, porque eu tenho o tarô como um instrumento de guia para as minhas intuições,
E muitas vezes eu deixo de viver o meu presente esperando acontecer aquilo que saiu, enfim, eu sou uma pessoa basicamente ansiosa. E aí eu fui também me observando na sombra dessa visão. E hoje eu cheguei à tarde e falei, bom, vou me auto-aplicar, vou fazer um ritualzinho de rapé para poder me acalmar para essa aula, para a matriarca. Geralmente, quando eu aplico o rapé, eu vejo muita coisa, escuto muita coisa. Hoje foi um silêncio absoluto, um preto assim na minha frente. Eu falei, gente, nada aconteceu. Aí eu falei, não, peraí, tudo pode acontecer. E aí eu percebi que foi uma conexão bem bonita, assim, sem espontânea, inclusive. É isso. Obrigada. Olá, estão a ouvir? Sim? Ok, eu vou fazer uma partilha só um pouco maior hoje, porque não estive presente na terceira aula e na última não falei, mas não é por isso, é mesmo pelo intenso processo que tenho estado a viver desde a segunda matriarca e em que achei graça a Draisa ter falado no chai, porque o chai também tem sido o meu barómetro. Eu comprei logo no início as fitinhas todas e faltavam duas, e depois percebi que comprei menos quantidade e pensei, ok, vou comprando. Só que, quando chegámos à segunda, o cinzento não dava e na loja não tinham. E o castanho eu não tinha da terceira. Então eu corri aqui os cantinhos todos e não conseguia arranjar, e depois pensei da net, depois pensei ir a Faro, enfim. Andava nesse processo com o chai e entrei num processo profundo que teve a ver com N situações que eu pensava super resolvidas, super tranquilas, que já estava tudo bem, e abriu-se a porta do baú e veio muito ressentimento e muita coisa, muita mágoa antiga com aquela situação que tem muito a ver com uma relação que eu tive de 15 anos, mas que apesar de já ter terminado há 5, por muitas coisas, e também não quero alongar aqui a partilha, mas uma delas foi que eu naquela altura comecei muito a trabalhar o meu feminino e percebi que queria um companheiro, não queria um filho, não é? Queria estar no meu papel de mulher e não de mãe. Mas a verdade é que apesar dessa relação ter terminado há 5 anos, eu este tempo fui sempre ajudando e fui mantendo esse papel de mãe. E agora houve aqui decidi fazer uma série de coisas, e entre elas vender a minha casa, porque quero ir para o campo, porque a terra chama, e então tive que pedir ao meu ex-companheiro para sair de uma casa que pertencia a esta, para eu poder vender esta. Enfim, isto moveu aqui uma série de coisas que trouxe... andávamos na matriarca também da ponderação, de falar da justiça, e daí eu não encontrar o castanho, porque eu pensei logo, esta matriarca vai ser tramada para mim, porque eu desde pequenina que tenho essa coisa do que é justo e injusto, não é? E agora tive que repensar tudo isso. O que é isto de ser justo e injusto? E de que lado está isto, não é? E tive também que perceber o lado dele, não é? O lado dele, como é que estava também a passar com ele toda esta mudança. Então, no meio deste processo todo, fui a Faro, comprei as fitinhas todas, trouxe, comecei a fazer o chá e tive assim uma grande conversa comigo sobre o que estava a acontecer, sobre o ir posicionar-me tão bem no outro lado,
sobre o que eu estava a fazer e se estava a fazer realmente de coração, porque é que também estava tão preocupada com a reação do outro lado, que isso já não era meu, enfim. E 2 ou 3 dias depois houve aqui uma grande articulação entre nós, entre a casa, entre tudo, e tudo foi assim muito mágico a acontecer, a forma como tudo depois se desenrolou. Então foi assim um processo que foi muito intenso, principalmente porque havia N coisas que eu pensava que tinha resolvidas e não estavam, também de uma grande zanga que eu percebi que tinha comigo, não é? E então foi como se a segunda não se acabava, porque eu ainda não tinha deixado de ficar para trás, ou não tinha libertado, e a terceira também não avançava, que eu estava aqui nesta o que é justo e não é justo. E, então, à medida que tudo isto se foi apaziguando, também as fitas apareceram, estou aqui um bocadinho a brincar, mas foi mesmo isso, o Chay teve este tempo todo a ser o barómetro da questão. E pronto, e o Chay foi-se fazendo e eu também fui entrando. Então, também tenho aqui alguma dúvida, às vezes na separação entre elas, onde é que acabou uma, onde é que começou outra, porque sinto muito que às vezes estão todas a falar, mas esta parte final da quarta foi assim com coisas também muito mágicas e muito serenas, muito no fluir. Queria só partilhar mais uma coisa muito engraçada que aconteceu no início da quarta. Eu há algum tempo que fiz trabalho com a Samari Luz e que volta e meia faço assim uma ou outra coisa com ela. E no início da quarta, logo depois da aula, para aí uma semana depois, a Samari fez um workshop com o oráculo dela das 13 matriarcas. Eu achei mágico. Eu depois posso partilhar o link do site dela, porque ela tem um manual e tem um oráculo para quem quiser ou estiver interessado. Foi assim muito mágico. Alguns dias depois, ali estava a Samari a lançar um oráculo das 13 matriarcas e a dar uma aula sobre isso. Então, estou muito feliz por estar aqui, por estar a viver todo este processo. É como dizias há pouco, não é? Isto não é só o lado bonzinho e bonitinho e de luz, muito pelo contrário, não é? Através de atravessar as nossas sombras que vamos lá e crescemos, e estou muito feliz por estar aqui com todas e de estar a vivenciar isto tudo. Gratidão. Olá, estão me ouvindo? Nossa, eu tentei, eu sou muito desconectada mesmo com esse negócio. Já saí, tentei ligar o microfone, já saí do. Tive que entrar de novo, totalmente desconectada com a informática, assim. Estou super feliz de estar aqui com vocês, eu perdi a última aula. Estou vivendo assim as matriarcas assim na flor da pele. Essa parte do silêncio eu tô sentindo muita necessidade em fazer silêncio, em ficar em silêncio, né? Semana passada eu fui viajar e aí fiquei quietinha e não queria conversar com ninguém. E esses dias também, aí eu consagrei a ayahuasca semana passada e foi muito, muito forte, assim, muito forte. Fiquei 4 dias muito conectada e quietinha
e não querendo falar com ninguém. E eu tô tendo muitos sonhos, muitos sonhos. E falaram, eu achei que fosse só comigo, mas agora ouvindo, né, o depoimento das meninas, é esse lado sombra mesmo, que tá aparecendo, assim, tá meio aflorado. Falei, nossa, Fernanda, você, né, você é isso, você é assim, então vamos melhorar isso, né? E eu falei outro dia para umas amigas, eu falei, procura, eu fiz uma meditação com umas amigas, e eu falei para elas, procura lá no fundinho, aquela coisa que a gente tem vergonha até de contar pra gente, porque tem coisa que a gente tem vergonha até de reconhecer, né? E trabalhar isso, se começar a trabalhar isso. E é exatamente o que eu tô fazendo. E tô tendo muitos sonhos, assim, eu não lembrava nunca dos meus sonhos, e eu tô lembrando, tô tá dormindo com alguns cristais para ajudar nessa conexão com sonhos, que eu gosto muito de cristais, mas assim, tá sendo muito, muito forte, muito lindo. O meu chale tava meio enrolado também, agora tô desenrolando. Mudei, e falei, nossa, não tava conseguindo fazer, mas agora eu consegui me conectar com as velas, em acender, em parar pelo menos 10, 15 minutinhos no dia, e me conectar de verdade. Isso faz a diferença, né? Porque eu sou super agitada, ligada nos 360 e não consigo parar muito, assim. Mas então as matriarcas, assim, tá sendo um divisor de águas mesmo na minha vida, transformador. Não imaginava, não esperava, não tinha noção do que ia acontecer, mas está sendo assim sensacional. Muita gratidão, Paulinha, muita gratidão mesmo. E a vocês, meninas, tá bom? Então, até o mês que vem. Gratidão. Beijos. Olá, tudo bom? Primeiro peço desculpas, consegui chegar só agora, não consegui assistir a aula, estava com algumas demandas com as crianças, mas depois eu assisto, estava conectada. Esse mês foi, acho que, o mês mais difícil da minha vida. Eu fui virada do avesso, eu fui torcida e contorcida. Para mim, eu tive muita dificuldade, né? No começo, a verdade veio leve, né? Daí, tipo assim, ó, tá vendo isso? Então, você tá vendo? Presta atenção. Daí eu, tá bom e tal. Daí as coisas foram vindo cada vez mais fortes e mais fortes. E chegou um momento que eu não aguentava mais. Mês foi meu mês de aniversário. E eu tava numa sobrecarga muito grande. E eu passei meu aniversário de cama, né? Então eu passei 4 dias deitada sem conseguir me levantar. E isso foi muito forte para mim, porque foi o meu corpo falando: segura a onda, você precisa ter um tempo para você, né? E eu acho que com essa questão das 3 crianças pequenas seguidas, eu realmente esqueci de quem eu era. Tanto que quando eu entrei no Despertar das Mulheres, né? A primeira coisa que eu falei na Filha Golfinho foi: eu vim procurar a mulher que eu sou, né? E aí eu tive todo um processo ano passado inteiro, e parece que agora as coisas realmente estão se encaixando, né? Então essa falta do meu tempo hoje está me cobrando,
né? E eu fui mostrada todos os meus defeitos, todas as minhas sombras, todos os meus medos de uma vez só. E, e aí, nesse domingo, eu consegui, pela primeira vez, falar: tchau, gente, tô indo embora. Peguei minha bicicleta, peguei meu tabaco e saí pedalando. E falei: vou chegar em algum lugar, e quando eu chegar nesse lugar, eu vou saber que é o lugar que eu tenho que chegar. E aí eu fui pedalando, 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 até que encontrei, né, tipo, uma montanha. Eu subi a montanha, meu, puta gramado, um céu azul lindo, e aquela vista maravilhosa. E daí eu sentei, respirei fundo, deitei assim. Na hora que eu abri o olho, a primeira coisa que eu vejo na nuvem foi uma índia enorme, tipo, só com uma penona assim na cabeça, coisa mais linda. E ela fazia, tipo, me chamava assim com a mão. E daí eu olhei e falei: gente, eu não acredito que eu tô vendo isso, né? Daí eu comecei a olhar assim, assim, os detalhes no desenho das nuvens. Eu falei: gente, não é possível isso. E ela foi se transformando numa anciã, numa velhinha, muito velhinha, sabe aquelas velhinhas de cento e tantos anos? Ela foi se transformando naquela velhinha toda enrugadinha. E aí ela desapareceu no vento, assim. Eu olhei e falei: caramba, né, que forte. E assim, veio uma força, é como se tirasse assim toda a angústia, todo o medo e toda a dor, assim, como se ela tivesse desaparecido naquele momento, assim, sabe? E daí eu olhei e falei, tipo, que conexão, sabe? Para mim isso foi muito forte. E daí eu acendi meu tabaco, comecei a entrar no rezo, e daí quando eu abri o olho de novo, parecia que todas as nuvens tinham virado cabras. E daí eu olhei e falei: tá tudo certo, tá tudo guiado, né? Porque a cabra, querendo ou não, ela mostra que independente da dificuldade, que independente de todos os problemas, de todos os obstáculos, você tem que ter determinação e força para conseguir subir cada montanha, cada pedra, que você vai conseguir chegar no contato do seu eu superior, sabe? E isso me deu muita força. E desde do começo do mês, ou tipo, essa semana, tá sendo uma semana muito mágica, que eu tô encontrando a minha força e eu tô conseguindo compreender como que eu consigo pegar todos esses medos e essas angústias e essas sombras e transformar isso em dons, sabe? Consigo transformar isso em algo que me fortaleça, né? E assim, eu olhei e falei: é a quarta matriarca, e junto é um pouco disso, né, que as meninas estavam falando agora. Cada matriarca tem, ela tá aqui, né? Elas não, você tá ligada agora com a quarta, mas todas as outras estão falando, né? E daí veio essa questão: eu preciso desse momento, desse silêncio, que eu não estava conseguindo me permitir, né? Porque eu acho que é uma questão de permissão mesmo. Eu não estava me permitindo isso, eu sempre arranjava mil desculpas externas, quando na verdade eu não queria me permitir, para eu não conseguir me observar. E quando eu consegui fazer isso, daí depois a Paula mandou: ai, a quinta matriarca vem falar do silêncio, né? E daí eu falei: nossa, ela já está aqui também, a quinta matriarca também já está aqui. Então eu fui conseguindo assim conectar tudo isso de uma forma muito forte, muito intensa. E tá, eu sou uma outra mulher, assim. Depois acho que eu mudei os meus ciclos, eu mudei esse ano, eu estou numa nova fase. E esse mês eu realmente virei cinza, e agora eu estou me sentindo, eu estou renascendo como uma fênix, assim, sabe? E eu só tenho gratidão, né? Gratidão por todo o conhecimento, por tudo que você, Paula, está passando pra gente. Só tenho gratidão mesmo. Ah,
Mais alguma irmã deseja falar? Já estamos entrando mesmo na energia do silêncio, né? O que eu sinto, em primeiro lugar, é que é muito bom ouvir vocês. Muito bom, muito bom. Ai, ufa, como me fez bem. E outra coisa que eu também sinto isso, que as matriarcas não têm muito tempo, tipo, agora é essa, a outra foi embora, eu sinto isso tudo muito fundido também sinto que tem umas que ficam mais e tem umas que voltam, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente não tem que ficar se apegando muito à data, à lua, né, se você for olhar o estudo, na tal lua entra a força dela, né, por isso que eu nem tenho feito isso, tanto que agora, né, seria maio e a gente está em a gente está em nem sei, julho, fazendo a matriarca de maio, se for entrar nisso. Então, eu sinto que realmente ela é muito fluídica mesmo. E estou feliz de saber das histórias do Charlie. E uma coisa que eu quero falar para vocês é para vocês irem anotando as coisas, os sonhos. Achei muito interessante também que a Aisha tem feito muitos paralelos também com outros estudos. Eu acho isso muito legal para a gente trazer também para as próximas turmas, essas visões, porque aquilo que eu falei, não sei se vocês lembram, que 99% tá na clouds, né, desse estudo. Ainda não está aqui. O que a gente tem aqui é muito pouco, é 0,1% do que chegou para nós aqui na Terra. Então, tem muita coisa aí para vocês receberem. Então, se abram para isso e vão enriquecendo esse material também, porque a partir de setembro eu vou começar a pedir para vocês ir começando a me apresentar os trabalhos, para não ficar tudo para a última hora, que vai quando terminar a 13ª, aí vai ter que entregar muita coisa. Então, em setembro, eu já vou começar a pedir para vocês entregarem um trabalho de conclusão de curso, vamos dizer assim, de cada matriarca. Tá? Então, em setembro, nós já vamos começar entrar nessa outra fase, que é a fase de vocês também se tornarem facilitadoras dessa roda de estudo. Então, por isso que é bom já ir anotando, porque vocês vão ter material. Então, em setembro eu vou falar com vocês sobre isso, tá? Que é o feitio dos escudos, a gente começar a estudar essa força para ela poder também ser multiplicada. Outra coisa que eu queria falar... sobre a próxima aula. A próxima aula é a sexta matriarca. A sexta matriarca é a contadora de histórias. Então, nessa aula, eu havia conversado com vocês que a gente vai ter uma aula com a Flaviana, que é aquela irmã que faz as bonequinhas de lã. Só que como eu vou estar no Peru, então eu não vou conseguir fazer essa aula com ela, mas já conversei com ela, então eu vou fazer a aula normalmente, na mesma data, bonitinho, eu não vou estar mais na floresta amazônica, eu vou estar no Vale Sagrado, então lá eu tenho internet e tal, vou dar uma aula normal sobre a sexta matriarca, e vai ficar faltando a aula dela. Então, eu vou conversar, já estou marcando com ela de fazer, eu vou marcar com vocês essa aula dela. Provavelmente vai ser para o início de setembro, vai ser até o meio de setembro, mais ou menos. Estou marcando com ela, estou falando com ela. Vai ser uma aula ao vivo, comigo e com ela. Comigo eu só vou estar ali ajudando, mas ela que vai dar aula. Então, na verdade, vão ter 2 aulas da sexta, porque aí vai ser o mergulho nas bonequinhas, na feitura das bonequinhas. Então, eu já pedi para ela o material, tudo que precisa, ela vai me passar. E assim eu já passo para vocês. Então, mais ou menos daqui um mês e pouquinho, então a gente vai ter essa aula com ela e aí eu ponho lá no grupo para vocês que dia que vai ser essa aula com ela, das bonequinhas, que é a contadora de histórias, que é aquela que fala a verdade. Mas enquanto isso, vamos desfrutar da Guardiã do Silêncio. Gratidão, foi muito bom escutar cada uma aqui e sentir o coração, mesmo as que não sentiram de falar, né, sentir a presença, ver o rostinho, é muito especial para mim, de verdade, ouvir isso, porque para mim é uma coisa nova da aula online, a primeira vez, então eu fico super preocupada se tá conectando, se não tá conectando, porque eu não tô olhando nos olhos das pessoas. Então, para mim é um desafio. Todo dia que eu tenho que sentar aqui é sempre um desafio gigante e escutar e perceber que as coisas estão acontecendo sim. É uma limitação que não existe, né? Que é o espaço. Então, eu tenho trabalhado bastante. Deixa eu ver se tem um recadinho aqui.
Ah, tá bom, acho. Tranquilo. Então é isso, esse recadinho da sexta aula, da bonequinha. E a medicina, vai ter uma meditaçãozinha também para vocês, da Silêncio Apostila, também já estou mandando, até, no máximo amanhã eu já mando. E aí depois a gente vai conversar em setembro sobre os escudos, e a Dra está falando que tem uma dúvida. Tá, eu vou então abrir o microfone para a Dra, que depois eu tô trazer uma cançãozinha e aí a gente encerra. Deixa eu desativar aqui então o meu para a Dra perguntar. Paula, são duas dúvidas, na verdade. A primeira é assim, por exemplo, se eu estou no estudo da quinta anciã, e aí eu quero me conectar com a segunda anciã, eu acendo a velhinha dela. É assim, mesmo estando em outra? Sim, sim, você pode ter uma vela para cada anciã, né? Você não deixa ela queimar, deixa ela lá só que ela fica. Quando você quiser se conectar com ela, você acende a vela dela, tá? Ou você pode também usar, todas as apostilas têm uma espécie de mantra, não é bem um mantra, é uma poesia, né? Que inicia a apostila, que fala um pouco. Ah, inclusive eu ia fazer ela, bom, faço ela agora. Que fala um pouco, que chama, é como se fosse um mantra que chama a força da matriarca, né? Porque fala assim, ó mãe, ó vozes, né? Me traga isso, me traga aquilo. É um rezo, na verdade, um rezo de poesia, um rezo, uma poesia que chama a força dessa matriarca. Então, se você quiser, você pode também fazer esse mantra, esse rezo para chamar a força da matriarca que você quer se conectar, ou simplesmente chamá-la também, né? Lembrando dos atributos dela. É bom sempre vocês, principalmente as irmãs que querem se tornar facilitadora dessa roda, sempre vocês irem relembrando, né? Sempre que pegar assim, essa daqui é a que ensina a aprender a verdade. Essa daqui ensina a aceitar a verdade. Sabe, toda hora ficar falando isso para vocês irem colocando esse estudo para dentro, né? Porque depois que a gente fizer também os escudos, o tambor também vai ser mais fácil visualizar aqui as cores, né? Para vocês poderem ir, porque é um estudo de 13, não é fácil decorar as 13, né? Então, já ir toda hora que for falar de uma, já relembra a outra, vai relembrando a outra, vai fazendo chá e vai relembrando a força. É sempre bom voltar na outra, né? Porque isso vai fazendo com que você vá colocando o estudo no seu corpo e vai falando mais fácil de cada uma. Com o tempo você vai conseguir falar de cada uma sem ter que ler, você tem que pegar a apostila. Ver se satisfez a sua dúvida. Legal, sim, fiquei satisfeita. É interessante também quando eu estou estudando alguma matriarca, eu também gosto de ficar usando a cor dela. Às vezes, naturalmente, assim, eu percebo que naquele período eu fico usando mais a cor dela, dá vontade mais de pegar aquela roupa. E a minha outra pergunta é que em uma aula você perguntou, eu voltei nas aulas, acabei não vendo qual que era. Você falou assim, gente, vai anotando um pouco parecido com o que você falou hoje, a gente ir anotando algumas coisas para poder guardar para o trabalho final de curso, para não ficar muita coisa logo no final. E aí eu não gravei exatamente, é para gravar o que a gente for sentindo, ou novas impressões, tudo. É isso, tudo que a gente for sentir sobre aquela matéria é para guardar. Ou é algo específico que você pediu para a gente guardar? Não entendi naquela aula. Tudo. Tudo. Sonho, paralelos que você achar que tem a ver, tudo. Tá bom, muito obrigada, Paula. Vamos lá.
vou fazer o poema dela, porque eu ia fazer e acabei esquecendo. O rezo da matriarca, né? O rezo poético. Eco dos ancestrais. Em frente, os ventos da mudança. Vozes das criaturas, chamando pelo meu nome. Espíritos que cantam pelo ar. O quebrar das ondas na praia. O bater do coração da Mãe Terra. Ensinem-me o que ouvir. Na quietude, antes do anoitecer e do amanhecer. Mensagens escondidas são libertadas. Como os cantos do meu povo. Seus ritmos falam comigo. Meus ouvidos podem ouvir esta música. E o meu coração pode compreender. Matriarca do Chioe. Eu sou sua. Eu escuto os teus sussurros. Em um percurso que você irá desenhar, buscando pela calma voz que vive dentro do meu coração. Salve a força da quinta matriarca. Seja bem-vinda ao nosso círculo. Ao clã da tartaruga. Ao conselho das avós. Nós te reverenciamos, guardiã do silêncio. Então, minhas queridas irmãs, gratidão por estarmos juntas aqui nessa noite especial de Lua Nova. Bons estudos com a Matriarca do Silêncio. Falem com a irmã de útero de vocês, conversem, troquem ideias, falem no grupo, falem comigo. Vamos manter forte essa chama acesa. Não é fácil manter um grupo por um ano,
Mas o importante é a gente deixar também cada uma no seu ritmo, sem cobranças. Queria avisar que 3 irmãs saíram do grupo, saíram do curso, e elas quiseram trancar e elas falaram que elas não estão conseguindo não estou conseguindo ler a apostila. Teve uma que não leu, disse que não leu nem a primeira e que não estava fazendo sentido e que elas iam trancar, mas que gostariam de uma próxima oportunidade de entrar. E só para avisar vocês que algumas irmãs saíram, mas que querem entrar em breve quando elas tiverem mais tempo, porque realmente é um estudo que precisa de um pouco de tempo, não muito, mas precisa, né? Então, precisa dessa coisa. Se a gente não está no momento para isso, é melhor mesmo deixar para o ano que vem, para outra data, né? Não tem problema nenhum, tá tudo bem. Mas só para avisar, e aí por isso que eu também esperei resolver isso, é quando a Dra me mostrou todos os posicionamentos, eu terminei de resolver isso para já fazer o sorteio da irmã de útero já com as irmãs que já tem certeza que vão ficar, para depois não ficar, a minha mãe, minha irmã de útero não tá mais, aí fica toda aquela confusão. Então agora acho que o grupo tá mais, né, tá com a base assim um pouco mais sólida. E então vamos mergulhar aí nesse estudo e em setembro, em agosto voltamos com a sexta e em setembro a gente já vai começar a trabalhar um pouquinho mais. Então faça o chalinho de vocês, sem pressa também, mas façam, é importante. Achei interessante também ouvir as meninas falarem que ele tem sido realmente um guia. É o retorno ao lar, é o retorno ao nosso coração, é o retorno à nossa casa. Gratidão, bom silêncio, bom Tiauê a todas. Amo vocês, muita saudade de vocês. Um beijo, fiquem bem. Gratidão por tudo. Arro, Rausch, Rausch.